Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição de sábado. E olha só, hoje acontece a reunião do Ministério Homens que Vencem na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no centro de São Paulo. E o nosso repórter, o Caio Veríssimo, está lá, vai aparecer aqui no telão o Caio e vai trazer informações para a gente. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Conta aí para a gente como é que está essa reunião maravilhosa. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, estamos aqui nessa edição dos Homens que Vencem, culto maravilhoso. Acabou exatamente neste momento, as pessoas estão saindo agora do templo. Bom, essa é a segunda edição neste ano que acontece este culto. Foi uma bênção, nós estivemos aqui presente em todo esse período, muitas pessoas impactadas, abençoadas pela palavra do Senhor. E bom, nesse momento nós vamos conversar com uma pessoa que participou do culto, que vai poder falar melhor. Eu quero convidar aqui o meu amigo Jailson. Meu amigo. Bom dia, seja muito bem-vindo, viu? Amém. Bom, Jailson, pra gente começar esse bate-papo aqui, conta pra gente como foi esse encontro de hoje pra você. Olha, foi uma benção. Eu sempre procuro vir, todas as vezes durante o ano que tem essa reunião, eu procuro vir porque Deus fala muito com a gente. Hoje mesmo específico, pedi para Deus falar uma palavra comigo e não foi diferente. Ele falou grandiosamente no meu coração e eu saio daqui muito contente, com o coração muito alegre. Sai bastante abençoado? Muito abençoado. Mais e mais, guys. E no próximo encontro, com certeza vai estar aqui mais uma vez. Com certeza estarei aqui presente. Pode contar com a minha presença. Muito obrigado, Jailson. Obrigado, meu irmão. É isso, Kleber. Bom, o evento tem sido uma bênção, pessoas estão contando aqui a todos nós que tem sido muito abençoado, mas olha só, hoje mais cedo nós estivemos conversando com o pastor Carlos Silva, que falou sobre a expectativa para esse culto e também a missão deste evento. Vamos conferir. Eu estou crendo que a gente vai caminhar a segunda milha, porque hoje é um modelo diferente. Geralmente a gente fazia uma reunião só e hoje foi colocado esse desafio para os homens e a gente vai fazer de manhã e a gente vai fazer a segunda milha à tarde. Entendeu? Vai ser muito especial, estou crendo que Jesus vai fazer coisas extraordinárias, como na época que ele andava aqui nessa terra e fazia coisas extraordinárias. Ele não mudou, ele continua operando. Olha, todo encontro, a minha oração é para que cada homem tenha uma experiência com Jesus, um encontro mesmo com Jesus, porque no meu ponto de vista, todo ser humano, quando tem um encontro real com Jesus, ele não abandona mais. Então o propósito é esse, eu quero que todo homem tenha uma experiência, seja no louvor, seja na palavra, seja na oração, entendeu? Do começo ao fim, eu oro para que todos tenham esse encontro, essa experiência, para que eles não retrocedam. É isso, Kleber, como o pastor Carlos ele acabou de mencionar no vídeo, esse novo evento, esse novo formato do culto Homens que Vencem agora está um pouco diferente, né? Antes era um culto por dia, agora eles colocaram 2 cultos, então houve esse agora das 11 horas, mas vai haver mais um às 16 horas. Bom, daqui a pouco eu volto com mais informações, Kleber. Tá certo, Caio, muito obrigado aí pelas informações e por essa valiosa mensagem aí do pastor Carlos. Vamos mudar de assunto agora para trazer as notícias internacionais. Olha só, a realidade da guerra na Ucrânia chegou até as crianças. Um vídeo que viralizou na internet mostra meninos e meninas fazendo simulações de treinamento militar, rastejando na água e na areia e até segurando armas de verdade. Com a supervisão de soldados que lutaram na guerra, mais de 80 crianças de idades entre 8 e 17 anos participaram de uma marcha de percurso na margem do rio Don, no sul da Rússia. Os pequenos seguraram modelos fake do fuzil AK-47, porém, os mais adolescentes carregavam armas de verdade. As crianças fazem parte de um grupo organizado na região de Rostov, perto da fronteira com a Ucrânia. O mini-exército faz parte de uma tendência crescente na Rússia, ensinar até mesmo crianças para se prepararem para um eventual serviço militar. Um dos jovens até foi ensinado a jogar granadas. O jovem David disse que o percurso permitiu para ele testar seus próprios limites e ajudou a descobrir o quanto ele é forte. As autoridades russas disseram que esse tipo de educação serve para colocar o patriotismo e a resiliência nacional nos jovens. Ainda falando da guerra na Ucrânia, agora você vai ver a história de um jovem brasileiro que foi como voluntário lá para a Ucrânia, mas chegando lá, ele desistiu de participar da guerra e teve que fugir do país.
O acordo com o paranaense Lucas Felipe Vieira Bueno, de 20 anos, exigia no mínimo 6 meses de experiência, o que obrigaria a permanecer até dezembro deste ano. Ao perceber que estava sendo treinado para atuar no front, decidiu escapar. A fuga ocorreu no dia 12 de agosto. Lucas precisou caminhar cerca de 20 quilômetros até conseguir uma carona. Foram necessários 5 dias para deixar a Ucrânia. No total, o brasileiro percorreu quase 1.000 quilômetros, grande parte a pé. Após enfrentar toda a burocracia, Lucas conseguiu um visto de turismo e agora decide com a família se volta ao Brasil ou se permanece na Europa. Ele havia assinado contrato com o Ministério da Defesa ucraniano, que só permitia quebra em casos de saúde ou emergência familiar. Quem abandona antes precisa devolver ou pagar pelos equipamentos recebidos. Vamos agora com as notícias nacionais. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro entregaram um documento ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. E eles negaram que o ex-presidente tenha descumprido qualquer medida cautelar, inclusive sobre a suposta intenção de fugir do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes pediu explicações do ex-presidente Jair Bolsonaro depois da investigação da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente, o filho Eduardo Bolsonaro, pelos crimes de coação no curso do processo, que é quando existe uma tentativa de intimidar ou influenciar por meio de violência ou grave ameaça qualquer pessoa que esteja envolvida em processos judiciais, e por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Na resposta, a defesa de Bolsonaro acusou a Polícia Federal de lawfare, que é quando o objetivo é a desmoralização e o massacre do réu. O relatório da PF apontou algumas comprovações de que Bolsonaro está descumprindo algumas medidas impostas pela Justiça, enquanto cumpre a prisão domiciliar. O relatório da PF também afirmou que as investigações encontraram um documento com pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. Os advogados sustentaram que a própria PF reconhece no relatório ser um documento de rascunho antigo enviado por um terceiro, além de que o pedido não se concretizou e o ex-presidente não fugiu para o país vizinho. E ainda sobre esse assunto, a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar nos próximos dias sobre a explicação apresentada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF. O prazo vai até às 19h30 desta segunda-feira. Após a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregar ao STF as explicações contra as acusações de descumprimento de cautelares, agora é a vez da Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o assunto. A defesa do ex-presidente apresentou os esclarecimentos em um documento de 12 páginas. Segundo os advogados, a Polícia Federal fez uso político contra Bolsonaro, negou a tentativa de fuga e afirmou que não descumpriu as medidas cautelares. O prazo dado pelo ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, para que a PGR se manifeste é até às 19h30 de segunda-feira. Na manifestação a ser enviada, a PGR pode fazer pedidos ao relator ou apenas dar ciência sobre os esclarecimentos de Bolsonaro. Já a defesa do ex-presidente também pediu ao Supremo a reconsideração da decisão que determinou sua prisão domiciliar. Bolsonaro está proibido de usar celular, ter contato com Eduardo Bolsonaro e, com algumas exceções, pode receber visita apenas sob autorização judicial. Agora a gente fala de economia. O custo da cesta básica de alimentos caiu em julho na maioria das capitais brasileiras, segundo a análise mensal do Diese. O resultado foi alavancado pelos preços do arroz, da carne, do açúcar e do feijão. O custo da cesta básica de alimentos caiu em julho em 15 capitais brasileiras, enquanto em outras 12 houve um aumento. Essa é a primeira vez que a análise mensal da cesta básica de alimentos, conduzida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, incluiu todas as 26 capitais e Brasília. Antes disso, a pesquisa era feita apenas em 17 capitais. A queda no custo da alimentação básica foi impulsionada principalmente pelo recuo nos preços do arroz, carne bovina, açúcar e feijão. Apesar da diminuição em várias cidades, São Paulo se mantém como a capital com a cesta básica mais cara, de R$ 865,90.
Outras capitais com custos elevados incluem Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Em contraste, as cidades do Norte e Nordeste mostraram os menores preços médios para a cesta básica. Aracaju foi a capital com o custo mais baixo, de R$ 568,52, seguida por Maceió, Salvador e Porto Velho. E 73 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. A estatística foi divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. A análise detalhada dos dados de julho de 2025 revela que o crescimento do indicador anual de devedores se concentrou no aumento de inclusão de consumidores com tempo de inadimplência de 3 a 4 anos, com uma variação de 44,32%. Embora ligeiramente menor que os 46,54% observados em julho, para esse grupo, o dado reafirma a dificuldade de quitação de dívidas de longo prazo. O tempo médio de atraso da dívida no Brasil atingiu 28,3 meses, aproximadamente 2,4 anos em julho. Em relação à faixa etária, o grupo de 30 a 39 anos manteve a maior participação do total de devedores em julho, com 23,67%. São 17,62 milhões de pessoas nessa faixa etária registrada em cadastro de devedores. Tal montante equivale a 51,93% da população dessa faixa etária. A distribuição por sexo permanece estável, com 51,13% de mulheres e 48,87% de homens entre os devedores, com a idade média dos inadimplentes permanecendo em 44,8 anos. Em julho de 2025, cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.777,28 na soma de todas as dívidas e cada inadimplente possui, em média, dívidas de 2,21 empresas credoras e mantendo a média de junho desse ano. E o número de brasileiros pagando aluguel voltou a bater recorde no Brasil diante da dificuldade de comprar um imóvel. O que também aumentou foi o número de pessoas morando sozinhas. O número de brasileiros que moram em imóveis alugados aumentou nos últimos anos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, a parcela de lares em aluguel passou de 18% em 2016 para 23% em 2024. Em números absolutos, são mais de 17 milhões de residências alugadas, contra cerca de 12 milhões registradas 8 anos antes, representando um crescimento de 45%. Ao mesmo tempo, caiu a quantidade de famílias que vivem em imóveis próprios já quitados. O percentual recuou de mais de 66% em 2016 para mais de 61% em 2024. Segundo o IBGE, esse movimento mostra os efeitos da perda de poder de compra e da dificuldade das famílias em adquirir a casa própria. Em todo o país, o levantamento identificou 77 milhões e 300 mil domicílios. O número representa aumento de 16% em relação a 2016. O Sudeste concentra a maior parte, mais de 33 milhões de moradias. O Nordeste vem em seguida com pouco mais de 20 milhões, seguido pela região Sul com 11 milhões e 700 mil. O Centro-Oeste e Norte somam juntos cerca de 12 milhões de residências. Em muitas capitais, alugar um imóvel já consome quase metade da renda mensal do trabalhador e mesmo para quem pensa em comprar, os juros elevados do financiamento ainda são um obstáculo difícil de superar. Segundo o Heitor Kuser, os altos preços dos imóveis têm feito com que mais pessoas passem para o aluguel, porém a população também tem sentido um aumento no valor dos aluguéis. O investidor que compra imóveis continua comprando, mas quem procura e não consegue comprar vai para o aluguel. E o aluguel aumentou o preço por duas razões. A primeira, óbvia, que é o aumento da demanda, mas principalmente por conta do fenômeno do Airbnb, do short term, que é o aluguel por curta temporada. Há muita gente preferindo deixar de alugar longa temporada, ou por 1 ano, por 2 anos, em detrimento de alugar pela temporada, por 1, 2 ou 3 dias, porque a rentabilidade do imóvel cresce. Então esta é a segunda razão pela qual os imóveis aumentaram o preço na locação. Ainda segundo Kuser, tem estado cada vez mais difícil encontrar imóveis para alugar. E se você que está procurando um imóvel para alugar, você pode ver que está muito difícil encontrar imóveis. A demanda aumentou muito.
e aí obviamente o preço aumenta. Mas está muito difícil alugar imóveis hoje em dia, você procura, são sempre os mesmos imóveis, e aqueles mais bem localizados, com preços mais atrativos, não ficam mais disponíveis para alugar. E isso tem gerado um problema que especialmente os imóveis que alugam mais ou que vendem mais, são localização. Então, ele bem localizado, ele tem infraestrutura, especialmente de transporte e serviços, ele também aluga mais. A pesquisa mostra também mudanças no tipo de moradia. As casas ainda são maioria, correspondendo a 84% do total. Mas o número de apartamentos cresceu quase 30% desde 2016, chegando a mais de 11 milhões de unidades. Outro dado que chama atenção é o aumento dos lares com apenas um morador. As chamadas residências unipessoais passaram de 12% para quase 19% em pouco mais de uma década. O levantamento também avaliou as condições de saneamento básico. Quase todos os domicílios possuem banheiro de uso exclusivo, mas o acesso à rede geral de esgoto ainda é desigual. Nas áreas urbanas, o índice chega a 78%. Já nas zonas rurais, pouco mais de 9% dos domicílios contam com esse serviço. Para os pesquisadores, os dados revelam a concentração de renda no período, além da influência da inflação e da perda salarial, fatores que dificultam a compra do imóvel próprio e aumentam a procura pelo aluguel. E a população brasileira envelheceu em ritmo acelerado nos últimos 12 anos. Os dados são da PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. O levantamento divulgado pelo IBGE aponta que entre 2012 e 2024, a participação de pessoas com menos de 30 anos caiu de 49,9% para 41,9% do total. Já os idosos com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 16,1%. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a base da pirâmide etária encolheu. E as crianças de 5 a 13 anos, que representavam 14,6% da população em 2012, recuaram para 12,3% em 2024. Já a faixa de 14 a 17 anos caiu de 7,1% para 5,6%. Em contrapartida, o grupo com 65 anos ou mais avançou de 7,7% para 11,2% da população no mesmo período. Segundo o IBGE, o processo de envelhecimento se observa em todas as regiões do país, ainda que em ritmos diferentes. O Norte concentra a população mais jovem, com 41,7% dos habitantes abaixo de 24 anos, enquanto o Sudeste e Sul têm os maiores percentuais de idosos, mais de 17%. O estudo também confirma a predominância feminina nos grupos etários mais velhos, reflexo da maior expectativa de vida das mulheres, que em 2024 elas representavam 51,2% da população total e estavam mais presentes entre os idosos. E vamos voltar a falar com o Caio Veríssimo, que está acompanhando a reunião dos homens que vencem na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no centro de São Paulo. Caio vai aparecer aqui. E aí, Caio, como é que está a movimentação por aí? Olha só, Kleber, tem muita gente agora passando por aqui. Muita gente que veio para o primeiro culto já indo embora, né? Muitas caravanas, pessoas se despedindo dos seus irmãos, dos seus amigos aqui. Mas por incrível que pareça, ainda faltando algumas horas, já tem caravanas chegando também para esse culto da tarde. Então, aqui dá para ver como que está bem movimentado aqui, muita gente entrando, muita gente se preparando também já para dar continuidade no culto. Então, um momento muito incrível aqui, de muita confraternização nesse momento pós-culto, né? E pré-culto, porque daqui a pouquinho começa a segunda parte do culto Homens que Vencem deste sábado. Mas olha só, hoje de manhã nós também batemos um papo com o pastor Jaime. Ele conversou com a gente e ele falou a respeito de algo muito interessante, sobre a unção que é derramada nesses cultos para que possibilite assim os homens a viverem uma vida que transforme o mundo. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Primeiro que a Bíblia diz, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então é uma unidade do corpo de Cristo, uma parte do corpo de Cristo, e nós pedimos aquela unção para que o homem execute a função que ele tem, que ele exerça o ministério que Deus deu para ele, não só no lar, no trabalho e na sociedade, mostrando a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós podemos dizer que esse evento
prepara o homem para ser um bom pai, um bom marido e um bom servo de Cristo? É o que a Bíblia diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é para isso, para instruir, para corrigir, para que o homem viva o plano perfeito de Deus. Como você falou, em casa, na igreja, em casa, principalmente na sociedade, mostrando que ele é um exemplo, quer dizer, ele é a luz, como Jesus falou em Mateus 5,14, o cristão é a luz do mundo. Que palavra maravilhosa, né? Uma palavra de muita sabedoria do pastor Jaime aí, mostrando que vale muito a pena o homem vir para este culto, sentar, ouvir a palavra do Senhor, porque certamente este lugar está preparando, né, cada um desses homens para que sejam, assim como o pastor disse, homens melhores, pais melhores, maridos melhores, companheiros melhores e principalmente servos de Deus melhores, né? Então foi uma palavra de muita sabedoria do pastor e, bom, é isso que nós temos visto aqui, é isso que os homens estão aprendendo nessas reuniões e com certeza às 16 horas vai haver mais um momento, mais um período de muito aprendizado, Kleber. Bom, eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho eu retorno com mais uma notícia muito interessante para quem está nos acompanhando. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Caio. E a cada entrada do Caio ele traz uma palavra maravilhosa, então daqui a pouco a gente vai ouvir ele de novo. E olha só, agora um alerta, o mercado clandestino de atestados médicos e receitas cresceu no Brasil. Os documentos falsos usam inclusive dados reais de profissionais, mas sem consentimento desses profissionais. Vamos ver. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Conselho Federal de Medicina pensam em soluções para brecar o comércio de documentos médicos falsos. As redes clandestinas cresceram mais de 20 vezes em 7 anos e vendem documentos médicos com dados reais de profissionais. O mercado de receitas médicas e atestados falsos oferece opções variadas, que vão de hipnóticos para dormir até inibidores de apetite. As receitas médicas e atestados falsos são vendidos ilegalmente pelas redes sociais. Os valores dos documentos variam. No caso da venda de medicamentos, são levados em conta o tipo de substância da receita e, para atestados, a quantidade de dias pedidos. As receitas de medicamentos comuns, sem controle, custam R$ 30 e são preenchidas, carimbadas e assinadas pelos vendedores com QR Code ativo, que direciona para um documento muito similar a um original, com dados do médico prescritor e data de prescrição. Na maioria das vezes, o médico que assina o documento falso, que geralmente não é do mesmo estado onde mora o cliente, para dificultar a identificação do profissional por farmácias. E o chamado veranico, que é o período de tempo quente e seco durante o inverno, deve perder força neste fim de semana. Mais uma vez, o calor chegou fora de época no centro-sul do país. Este sábado será de temperaturas altas e forte sol. Em São Paulo, o veranico continua intenso, com os termômetros podendo registrar mais de 32 graus na capital e no interior do estado, chegando a 35 graus. Já no domingo, a frente fria chega e as temperaturas devem cair. O dia amanhece frio, com chances de garoa. Esse é o terceiro veranico do ano. Segundo especialistas, a tendência é que se prolongue até o início da próxima semana. No sul, o sábado amanhece instável, sobre o Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva, rajadas de vento e risco de granizo em diversas áreas. No domingo, a massa de ar frio deve avançar e chegar até o sudeste, trazendo alívio sobre as temperaturas elevadas deste sábado. Vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui nesse plantão de sábado. E quem vai trazer as informações é o Bruno Buenos Aires, vai aparecer também no telão o Bruno. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. E vamos começar falando de um jogão que hoje acontece pelo Campeonato Brasileiro, um duelo de gigantes, não é, Bruno? Exatamente, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O Cruzeiro busca retomar o caminho da vitória hoje para seguir sonhando com o título. Já o Internacional tenta se redimir após a eliminação na última quarta-feira sobre o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. E começa hoje a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Minas Gerais, Cruzeiro e Internacional se enfrentam em duelo para a recuperação. Os mineiros vêm de 2 derrotas como mandante no campeonato.
O time perdeu para o Ceará e depois foi batido pelo Santos no Mineirão. Na sequência, a Raposa empatou com o Mirassol em São Paulo. O jogo contra o Inter antecede a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, na próxima quarta-feira, na Arena MRV. O Internacional, por sua vez, tenta juntar os cacos após a eliminação na Libertadores, com nova derrota para o Flamengo no Beira-Rio. Apenas com o brasileiro pela frente na temporada, a equipe mira a parte de cima da tabela. Neste momento, ocupa o 12º lugar com 24 pontos, 5 acima do Z4 e os mesmos 5 atrás do G6. Bruno, são dois times que estão numa situação complicada, né? O Cruzeiro já esteve melhor, já esteve até na liderança, caiu um pouco aí nas últimas rodadas e o Inter vem de 3 derrotas seguidas para o Flamengo, né? 2 pela Libertadores e 1 pelo Campeonato Brasileiro. Então, o que esperar dessa partida, Bruno? Kleber, como você mesmo já disse, as duas equipes precisam pontuar. O Cruzeiro, que começou muito bem o Campeonato Brasileiro, acabou tropeçando nas últimas rodadas. Já o Internacional também, a torcida não está nada satisfeita lá no Sul e precisa vencer hoje o Cruzeiro jogando novamente diante da sua torcida. Então eu acredito que hoje o jogo vai ser muito disputado, vai ser muito pegado, tudo para ser aí um grande jogo lá no Rio Grande do Sul. Eu acredito aí no empate, as duas equipes precisam pontuar e também, não querem perder de jeito nenhum um ponto, então eu acredito aí no empate por 1-1 no jogo de hoje, viu, Kleber? É um bom palpite, Bruno, porque vai ser realmente um jogo truncado. E, Bruno, por falar em bola rolando hoje, tem mais jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. Fala pra gente aí a tabela, por favor. Isso mesmo, Cleber. Vamos dar uma olhada aí na tabela. A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, às 16 horas, com o confronto entre Red Bull Bragantino e Fluminense, no estádio Cícero de Souza Marques, casa do Bragantino. Às 18h30, Cruzeiro e Internacional jogam lá no Mineirão. E já às 21 horas, Grêmio e Ceará se enfrentam na Arena do Grêmio, fechando os jogos de hoje. No domingo, a rodada começa também às 16 horas, com Vasco e Corinthians jogando em São Januário, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, mas com realidades bem diferentes, Bahia e Santos se enfrentam na Arena Fonte Nova, lá na Bahia. Um pouquinho mais tarde, às 18h30, temos 2 jogos. No Nordeste, Fortaleza e Mirassol jogam na Arena Castelão, casa do Fortaleza. E no Sul, Juventude e Botafogo se enfrentam no Alfredo Jaconi, casa do Juventude. E às 20h30, São Paulo e Atlético Mineiro jogam no Morumbis, fechando os jogos de domingo. Lembrando que o líder Flamengo e o vice-líder Palmeiras entram em campo somente na segunda-feira, Kleber. Então é isso, eu fico por aqui, um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno, muito obrigado pelas informações e até mais. E olha só, vamos mudar aqui, vamos voltar a falar então com o Caio Veríssimo, né? Ele que vai trazer mais informações pra gente desse encontro dos homens que vencem, que acontece na Igreja Internacional da Graça de Deus aqui no centro de São Paulo. E à tarde tem mais programação aí, né, Caio? É isso, Kleber. Bom, um sábado repleto de festas, um dia muito agradável aqui. Como nós já mencionamos, esse primeiro culto que encerrou agora às 11 horas, um culto abençoadíssimo, muitos testemunhos, muitos milagres, pessoas sendo tocadas, pessoas que vieram do interior, vieram de longe, voltando agora para suas cidades, levando bênçãos, levando bons testemunhos, levando de fato um encontro com Deus. Então, realmente foi um primeiro culto muito abençoado e como eu disse no início, vai haver mais um culto às 16 horas. Daqui a pouquinho tem a segunda parte, que promete ser também muito abençoador. E olha só, Kleber, assim como nós conversamos com o pastor Carlos, assim como nós conversamos com o pastor Jaime, nós também conversamos nesta manhã com o missionário R.R. Soares, que falou pra gente uma mensagem maravilhosa para todo homem que quer ser parecido com Jesus, para todo homem que quer vencer. Vamos dar uma olhada. Na Bíblia Sagrada temos várias mensagens de Jesus, e principalmente para todas as pessoas. Mas os homens que querem vencer agradam mais o coração de Deus, também as mulheres que querem vencer. É porque a pessoa não está desperdiçando, não é aquele filho pródigo que pega o que tem do pai, exigiu, gastou tudo com as meretrizes, com as farras, e depois ficou querendo comer a comida dos porcos que ninguém lhe dava. Ele pagou um preço tremendo. Deus gosta quando a pessoa levanta
levanta e diz, não, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ser um vencedor. Seja a atividade dela empresarial, industrial, não importa, professor, pastor, o que for, a pessoa tem que querer fazer a vontade de Deus. Isso agrada a Deus e Deus estará do lado dela e pode contar com Ele, porque Ele vai abençoar em nome de Jesus. Pois é, Kleber, depois de uma mensagem tão maravilhosa dessa, eu tenho certeza que aqueles que não puderam vir no primeiro culto, no primeiro encontro, já está com vontade de comparecer aqui. Então, olha só, hoje às 16 horas, aqui na Avenida São João 791, centro de São Paulo, a Igreja Internacional da Graça de Deus, vai haver aí o segundo culto, Homens que Vencem. Então, não perca essa oportunidade, compareça, esteja junto com os irmãos para receber uma palavra do Senhor e ser muito abençoado. É isso, Kleber, esse primeiro evento maravilhoso, com certeza o segundo evento também tem muita bênção preparada para quem estiver aqui, e eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio, muito obrigado pelas informações e por essas belas mensagens que você trouxe ao longo do jornal. Eu aproveito esse momento para reforçar o convite para você, homem, que está em casa nos assistindo, para esse grande evento que acontece hoje, 16 horas, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo, o encontro do Ministério Homens que Vencem. Não perca, é o melhor programa que você pode fazer hoje para você e pela sua família, como a gente viu aí nessa bela mensagem deixada pelo missionário R.R. Soares. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima tarde e até mais.